Olá, gente, tudo bom? Então, olha aqui de novo, professora Fabiana. Hoje nós vamos dar mais início a mais uma aula. Nossa aula hoje é a aula de Geografia, destinada aos alunos da turma do 8º ano A, tá bom? Então, Geografia, a página de hoje é da página 30 à página 35. Nós vamos falar sobre o panorama da população mundial, vamos falar um pouquinho sobre relacionado à faixa etária de idade da população mundial, como está dividida essa população. Aqui as taxas de natalidade vêm diminuindo desde o final do século XIX e início do século XX. Vocês lembram aí que eu já falei, já expliquei para vocês nas aulas passadas o que é natalidade. Então, natalidade é o número de indivíduos nascidos em um determinado período de tempo. Então, como a gente vem vendo aí ao longo dessas aulas, no final do século XIX ao início do século XX, esse número de pessoas nascidas num determinado país, ela vem diminuindo. Os fatores que levam a essa diminuição são muitos. Vamos conhecer alguns aqui. Primeiro, é a ampliação dos gastos familiares. O que é essa ampliação? É quando as famílias elas saem do campo e passam a morar nas cidades. Consequentemente, o gasto nessa cidade ele passa a ser maior, porque as famílias vão ter que arcar com despesas de habitação, transporte, alimentação, então, escolar, com alguns casos, saúde, na grande. Então, isso faz com que esses gastos ampliem muito. Então, consequentemente, as famílias diminuem o número de habitantes, de filhos. Temos os métodos contraceptíveis, né, que são os métodos que se usa para evitar filhos, que são as pílulas anticoncepcionais, as camisinhas. Então, o acesso a esses métodos contraceptíveis, eles vêm ficando mais fáceis, né? O governo ele passa a ter esse controle distribuindo esses métodos contraceptivos. Então, isso faz com que o número de filhos por família diminua cada vez mais. Temos também a participação da mulher no mercado de trabalho. Aí, nesse final do século XIX, início do século XX, a mulher ela passa a ser mais atuante no mercado de trabalho, ela deixa de ser só a dona de casa e passa a fazer parte do mercado, então isso, consequentemente, faz com que ela não tenha tanto tempo para ter filhos, então, mais um motivo para diminuir a quantidade de filhos. Número de filhos por família. Aqui eu tenho um mapa para vocês, onde ele mostra a média de filhos por famílias em cada país, tá bom? Aqui nós temos uma legenda onde ele mostra as cores e mostra a média de filho por família, viu? Então, se vocês observarem, a grande predominância aqui é nesse azul mais claro, que são os países, principalmente aqui, ó, todos os países da América do Norte, o Brasil aqui na América do Sul e mais outros países aqui da América do Sul. Essa média ela passa de ser de 1 a 2 filhos, tá bom? Se a gente observar, a grande maioria aqui da África, ele está em laranja e em vermelho, que é a média de 4 a 6 filhos por família. O que isso mostra? Ele mostra o seguinte: países desenvolvidos, eles tendem a ter uma menor quantidade de filhos. Países subdesenvolvidos, que são aqueles países com a menor taxa de rendimento, a quantidade de filhos ele passa a ser maior por família. Então, quanto maior é o poder aquisitivo de família, das famílias, menor é a quantidade de filhos. Eu vou mostrar para vocês uma pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária é uma pirâmide onde ela mostra a divisão dos habitantes por sexo e por idade, tá bom? Essa aqui, ela é uma pirâmide etária mundial. Ela está representando o número aqui de pessoas relacionadas, assim, a maior quantidade de pessoas relacionadas à idade e ao sexo. Então, nós temos o azul, é o sexo masculino, e o rosa é o sexo feminino. Se vocês observarem aqui no meio, nós temos a idade, que vai de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19. Então, se a gente observar a pirâmide etária mundial, a taxa de natalidade aqui, ó, ela é bem maior. Estão vendo? Ó, que a população ela se concentra na grande maioria de 0 a
39, 40 anos. Até aqui é de 40 a 44 anos, é a maior parte aqui. Se você observar aqui, ó, os tracinhos eles vão até longe. Então, isso aqui significa que a população mundial, ela é uma população que está jovem, né? Ela se concentra aí que vai de 4 até os 35, 39 anos, que é a maior parte. Então, nós temos uma população mundial jovem. Isso aqui nós estamos falando em população mundial, em todos os países do mundo, né? Aí ele vai representando aqui, ó, aqui nós temos o que nós chamamos de base da pirâmide, aqui nós temos o corpo da pirâmide e aqui nós temos o topo da pirâmide. Essa pirâmide que eu vou mostrar para vocês, ela já é bem diferente, ó, o formato dela já é bem diferente da população mundial. Essa aqui, ela é uma pirâmide etária da Nigéria. Olha a diferença. A população aqui desse país, ó, se a gente observar, a grande maioria é de jovens aqui, que vai de 0 a 19 anos. Quando ela passa aqui para 20 anos, ela já começa a diminuir, diferente daquela nossa lá mundial, que a gente viu que ela cresce até os 39 anos. Quando ela já chega aqui aos 30 anos, que é a fase adulta, até os 50 anos, ela vai só afunilando, 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 afunilando. O que isso significa dizer? Significa dizer que a população desses países, eles não têm uma boa qualidade de vida, eles não conseguem viver muitos anos, né? A gente observar aqui, ó, a grande maioria aí só consegue viver até os 20, 30 anos. Então, esse país, a grande maior parte da população é uma população jovem, né? A população velha, a população que chega a uma idade adulta nesses países são poucas, porque a baixa qualidade de vida faz com que eles não vivam tantos anos. Agora nós vamos ver uma outra que mostra os países com a população no processo de envelhecimento. Aqui nós já temos uma população numa idade adulta, na grande maior parte. Ó. Vocês observarem que ela se destaca aqui entre 15 e 50 anos. Aqui ela é uma pirâmide que mostra do Canadá, mas a pirâmide do Brasil também ela é muito parecida com essa. A população jovem, velha. A população idosa, ela é bem pouca, e a população aqui infantil, que é a base, ela também é menor. A maior parte aqui é o corpo, que é a população jovem. O que isso representa, professor? Então, isso é bom. De um certo ponto, agora, no período que nós estamos vivendo, é bom, porque essa população jovem é aquela que está trabalhando, é aquela que está inserida no mercado de trabalho, é aquela que está pagando imposto, ok. Porém, daqui a mais uns anos, essa pirâmide aqui ela vai se inverter. Se inverter como? Essa base aqui que está menor, ela vai vir aqui para o meio, que é a base aonde que sustenta a economia do país. Essa base aqui do meio, ó, esse corpo aqui da pirâmide que sustenta a economia, que é a população ativa, que trabalha, que paga impostos, que sustenta a economia de um país. Só que se essa população toda vier para cá, que é a população idosa, onde é aposentada, onde o governo tem que pagar aposentadorias, aonde ela não trabalha, ela não está inserida no mercado de trabalho, o que vai acontecer? A maior parte da nossa população vai ser idosa e uma grande parte vai ser, e a menor parte vai ser jovem, que é aquela que realmente está inserida no mercado de trabalho. Vocês lembram lá que nós já estudamos nas aulas passadas, que eu falei para vocês, que os países mais populosos do mundo são a China e a Índia, né? Como o território da China ele é um território pequeno para grande quantidade de habitantes, o governo criou a política do filho único, que tem um cartaz que mostra essa questão da política do filho único, incentivando o casal a ter apenas um único filho. Começou lá na década de 1970, a China implantou o programa de controle de natalidade, ou seja, controle de nascimento. Ela limitava o número de filhos por casal para um único filho. Ela dava incentivo financeiro para que o casal realmente tivesse esse único filho, né? E também ele dava penalidade para quem descumprisse a regra. Atualmente o governo está revendo essa política. Por que o governo está revendo essa política? Porque a população da China ela está envelhecendo. A população jovem da China, que é a população, que eu já falei para vocês, que essa população que está inserida no mercado de trabalho, ela é pouquíssima. Então, a China ela está revendo essa questão da política do filho único.
Gente, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Vocês lerem uma lida lá nas páginas do livro que eu estou indicando na atividade. Façam uma atividade, qualquer dúvida me procure no PV, certo?